estudo do Apocalipse. Hoje, capítulo 17, nós iniciamos essa parte muito importante, já prenunciada em tantos capítulos. Parece-me que o primeiro deles, a antecipação desse castigo de Babilônia, que vai culminar também na derrocada do poder das trevas, do poder de Satanás, e, consequentemente, a consumação da história. Lá no capítulo 12, com a luta entre Miguel e seus comandados de um lado e o dragão e os seus sequazes do outro lado, já não se encontrou lugar no céu para eles. Ora, se não há lugar no céu para eles, então eu vou partir para a terra. E partiu furioso, porque sabia que pouco tempo restava. O mal que Satanás fez agora vai chegar ao seu fim. Mas primeiro, Babilônia vai ser castigada. A punição definitiva, o julgamento do poder das trevas vai ser já no finalzinho do livro do Apocalipse. De que trata o capítulo 17? Trata do castigo de Babilônia. Babilônia é um eufemismo para falar da Roma imperial, do poder civil do tempo do apóstolo e evangelista João. Esse capítulo está muito bem situado porque, de certa forma, é o desdobramento do que aconteceu na última trombeta que foi tocada no capítulo 16. Perdão, a última taça. Selos, trombetas e taças. Vamos dar uma olhadinha na última taça, no final do capítulo 16, para nós percebermos já a derrocada, a derrota, a destruição, o fim de Babilônia, que vai ser, por assim dizer, desdobrado. É o capítulo que vai narrar com detalhes o que acontece com o derramamento da última taça. Versículo 17, capítulo 16. O sétimo anjo, evidentemente, derrama a sua taça pelos ares. Sai do templo uma grande voz do trono que dizia: está pronto. Houve relâmpagos, vozes, trovões, como um terremoto tão grande como jamais houve desde que há homens na terra. A grande cidade, Babilônia, a grande, gravem essa expressão, vai aparecer mais na frente. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e Deus lembrou-se da grande Babilônia, para lhe dar de beber o cálice do vinho de sua ira ardente. Pronto, o capítulo 17 desdobra esse fato. Começamos então o capítulo 17 com o versículo 1. Veio então um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, e falou comigo: vem, e eu te mostrarei a condenação da grande meretriz, que se assenta à beira das muitas águas. Primeiro veio um dos 7 anjos. Qual dos 7? Desses 7 que aparecem no capítulo 16. O que vem com a primeira taça, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a 7ª. Não sabemos qual dos 7. O importante é saber que ele é um mensageiro de Deus. Vem da parte de Deus. É um ministro de Deus. É um representante de Deus. Depois, outra coisa muito importante, a grande prostituta, a grande meretriz. Grande meretriz. Ela aparece no versículo 5. Vamos dar uma olhada no versículo 5. Na sua fronte estava escrito um nome simbólico: Babilônia, a grande, a mãe
da prostituição e das abominações da terra. É a Roma idólatra. Vamos dar uma olhada no capítulo 18, versículo 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua luxúria, pegaram com ela os reis da terra, e os mercadores da terra se enriqueceram com o excesso do seu luxo. Então, o versículo 1, na voz do anjo, trata da condenação de Roma, do Império Romano, cuja capital se chamava Roma. Outro aspecto importante desse versículo: ela se assenta à beira das muitas águas. Muitas águas. Mas, Dom José, a cidade de Roma é cortada por um rio, e um rio até pequenininho, um rio até muito estreito em comparação com os nossos daqui do Brasil. Rio Tietê, Rio São Francisco, Rio Amazonas. Quem vai à cidade de Roma diz: mas isso daqui é nada comparado com os rios do Brasil. Porque então o versículo 1 diz que a grande meretriz se assenta à beira das muitas águas. Essas muitas águas são simbólicas. Vamos ao versículo 15, porque nós temos a explicação dessas muitas águas, dessas águas copiosas. O anjo me disse: as águas que viste, à beira das quais a prostituta se assenta, são povos e multidões, nações e línguas. Repare, nós estamos num livro carregado, cheio de simbolismo. É a palavra-chave: simbolismo, lá no comecinho do capítulo 1. Então, não se trata aqui nem de um mar, até porque Roma está a 50 quilômetros ou 60 quilômetros do mar. Hóstia de Lido, onde fica, aliás, o aeroporto intercontinental Leonardo da Vinci, é outra cidade. Roma não tem praia, Roma não tem lago, Roma só tem um rio, o rio Tibre, ou rio Tevere, em italiano, o Tibre. Portanto, aqui não se trata de nenhum dado geográfico que existiu ou que vai existir. Aqui é simbolismo. São povos e multidões, nações e línguas. Muito bem. Versículo 2, com a qual, lembrando ainda o versículo 1, a grande meretriz que se assenta à beira das muitas águas, continuando, com a qual se contaminaram os reis da terra. Ela inebriou os habitantes da terra com o vinho de sua luxúria. É próprio da prostituta que está se embriagando seduzir os homens para dormir com ela. E isso se faz ordinariamente com, digamos assim, com o jogo erótico, que inclui, por vezes, já que se trata de uma mulher que está bêbada, que está embriagada, embriagar aqueles que vão cair nos seus braços, aqueles que vão dormir com ela. Roma, o Império Romano, exercia esse poder tremendo. Primeiro, convidava os povos que estavam para serem invadidos para uma aliança. Faça uma aliança conosco. Nós temos o nosso exército, está pronto para invadir a sua terra. Se você se recusar, nós vamos invadir. Então é preferível que vocês façam uma aliança conosco. Nós vamos mandar aí. As regras serão nossas. E nós vamos deixar vocês em paz, contanto que vocês obedeçam, contanto que vocês paguem os impostos, contanto que vocês, enfim, a famosa Pax Romana. Ou seja, faça aquilo que eu quero, não resista, não faça nenhum tipo de reação, de rebelião, e ponto final. E muitos povos
acabaram sucumbindo dessa forma. Então só havia duas maneiras de se estender o império. Roma teve a origem ali na terra dos etruscos, 753 a.C., com Rômulo e Remo, e foi crescendo paulatinamente. Não se tornou esse império algo gigantesco que dominou, que tinha toda a Europa, o norte da África e parte da Ásia, por acaso. As conquistas aconteciam, seja pelo convencimento na marra, isto é, na guerra, ou então, vamos fazer alguma coisa. Nós vamos invadir a sua terra, isso daí vai ser nosso. Você só tem duas alternativas: ou faz aliança conosco, ou, do contrário, vai na marra mesmo. Pois bem, aí está, se contaminaram os reis da terra. Ela inebriou os habitantes da terra com o vinho da sua luxúria. Os reis da terra, trata-se aqui dos reis sujeitos a Roma. Na linguagem dos profetas, a prostituição designa, de tudo, as corrupções religiosas da idolatria, geradora de toda espécie de depravações morais. Fez aliança com Roma, está sujeito a Roma, então agora vai ter que acreditar nos deuses de Roma e vai ter que admitir os costumes romanos, costumes pagãos. A depravação moral, a licenciosidade de costumes e tudo aquilo que vocês já sabem da história. Então, era um contágio, uma contaminação necessária. Pensemos os povos da Britânia. Hoje, Reino Unido, Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, foi invadido. Os costumes daqueles povos acabaram sendo os costumes dos romanos. Idem todos os territórios que pertencem à atual Europa. Idem norte da África. Idem Ásia. É uma contaminação de religião e de costumes. Aliás, as duas coisas andam sempre unidas. Três, eu diria. Três: governo, religião e costumes. Lembrem-se que essa distinção entre Estado, que nem existia naquele tempo, Estado e religião, é uma coisa relativamente recente na história da humanidade. Havia uma interação tremenda entre deuses, imperadores, oficiais, corte e o povo, exército, etc. Tudo estava impregnado de política, de religião e de política. E isso repercutia tremendamente em todos os âmbitos da convivência dos que integravam o império. Vamos dar uma olhada no capítulo 51, versículo 7 do profeta Jeremias. Aqui vocês vão entender por que Roma é chamada de Babilônia. E essa expressão do versículo 7 é quase literalmente citada por São João no capítulo 17. O Império Babilônio do Antigo Testamento é como que personificado no Império Romano. É como se São João visse os males que o Império Babilônio no Antigo Testamento fez a Israel. Ele vislumbrasse Roma fazendo com os cristãos. Jeremias 51, versículo 7. Era Babilônia na mão do Senhor qual taça de ouro que embriagava toda a terra, bebiam as nações o seu vinho e enlouqueciam. Agora vamos ler o versículo 8 desse mesmo capítulo, porque aquela expressão que vamos ler daqui a pouco: caiu, caiu Babilônia a grande, adivinhem onde ela se encontra?
versículo 8. Caiu, porém, de repente, Babilônia, está esmagada, chorai sobre ela, ide à procura de um bálsamo para a sua ferida, talvez venha a curar-se. Caiu Babilônia grande. São João, para não citar o nome Roma, pois havia também, inclusive, o risco de o seu escrito, o livro do Apocalipse, cair em mãos erradas, o que poderia piorar a situação dos cristãos, chamar o Império Romano de prostituto. Então ele encontrou uma saída, utilizou essa expressão de Jeremias. Não chama de Roma, mas chama de grande prostituta. Não chama de Roma, mas chama de grande Babilônia. Tudo isso tirado de um livro que era do conhecimento não dos pagãos, mas dos judeus e dos cristãos. O livro do profeta Jeremias. Vamos dar uma olhada agora acerca do vinho da prostituição, do qual, aliás, nós já falamos. Vamos a Apocalipse 14, versículo 8. Caiu, outro anjo seguiu, dizendo, caiu a grande Babilônia, por ter dado de beber a todas as nações do vinho da sua imundície desenfreada. O que uma pessoa alcoolizada, embriagada faz, convidando os outros a beber, para também ficarem embriagados fora de si, é uma imagem que São João utilizou para descrever a relação de dependência dos povos vencidos, invadidos, subjugados pelo Império Romano e o mesmo Império. A maneira de uma prostituta louca, ensandecida, embriagada, bêbada, que quase que força aqueles que estão perto dela a beber, a se embriagar. Muito bem. Vamos voltar ao capítulo 17, versículo 3. Transportou-me então em espírito ao deserto. Eu vi uma mulher assentada em cima de uma fera escarlate, cheia de nomes blasfematórios, com 7 cabeças e 10 chifres. Aqui nós temos muita coisa que precisa de explicação. A primeira, o deserto. A segunda, a mulher. A terceira, a fera. A quarta, os nomes blasfematórios. Depois, as 7 cabeças. E depois, os 10 chifres. Mas, como já estamos no capítulo 17, já vimos muita coisa. Muitas dessas imagens são recorrentes, ou seja, já apareceram. Então vai ficar mais fácil a explicação. Primeiro, deserto. Ganhará uma passagem para Maceió a pé. Quem lembrar agora, quando foi que apareceu o deserto? Lá atrás. No Apocalipse, o deserto já apareceu. Lembrou bem, no capítulo 12. No capítulo 12, a mulher vestida de sol, coroada de estrelas, tendo a lua debaixo dos pés, estava para dar à luz. O menino, o dragão, se colocou diante dela, mas o Senhor Deus a levou para o deserto. Muito bem, onde ela foi alimentada por 1260 dias, e nasceu a criança, o varão, que vai reger todas as nações com cetro de ferro, etc. Bem lembrado, bem lembrado. O deserto é o lugar também da provação. Jesus foi para o deserto, onde passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. O deserto é o lugar da provação. A presença do demônio.
se manifestou depois desse período de 40 dias. Jesus foi ao encalço do demônio, lá na casa dele, por assim dizer. Então, o deserto é a habitação de animais impuros. É símbolo da impureza. É símbolo da hostilidade a Deus. Foi transportado em espírito ao deserto. Aqui temos um outro êxtase. É como se São João, apóstolo e evangelista, saísse de um lugar estático para outra cena, um outro lugar. Obviamente que São João, enquanto teve essa experiência, o seu corpo, muito provavelmente, permaneceu no mesmo lugar. Lembre-se, ele não foi transportado em corpo. Olhem o texto. Foi transportado em espírito. Como que ele saiu de si? Ele teve uma experiência de uma realidade que não era aquela topográfica, geográfica, na qual ele se encontrava, o seu corpo. Está claro? O êxtase permite isto. Muito bem. Depois de termos falado do deserto, vamos agora à fera escarlate. Fera escarlate. Fera. Essa figura já apareceu no capítulo 13. Aquela que se colocou no mar. Vamos dar uma olhada no primeiro versículo do capítulo 13. Esta velha conhecida. Vi então, Apocalipse 13, versículo 1. Vi então levantar-se do mar uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres 10 diademas, e nas suas cabeças nomes blasfematórios. Muito bem. A questão do escarlate, ela não pode passar despercebida. Quem pode lembrar qual foi a cor do dragão que aparece no capítulo 13, no capítulo 12, perdão, no capítulo 12. Muito bem, vermelho, versículo 3, Apocalipse 12, depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho. O vermelho, dependendo do contexto, dependendo da situação em que ele se encontra ou onde ele aparece, pode ter um significado até positivo. É a cor do Sagrado Coração de Jesus. É a cor do sangue, que é símbolo da vida. O sangue de Jesus que nos salvou, que nos redimiu. Mas, aqui, é símbolo também do mal. É símbolo do pecado. É símbolo também do sangue derramado. Graças à fúria, graças à ira ensandecida. Vejam, o versículo 12 do capítulo 12. Versículo 12 do capítulo 12. Grande ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. É a cor de um dos cavalos. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Lembram-se? O cavalo vermelho, símbolo da guerra, símbolo do sangue derramado, símbolo das vidas ceifadas. Muito bem. Então, fera escarlate. 7 cabeças e 10 chifres. No mesmo capítulo 17, nós temos 2 explicações para essas 7 cabeças e para esses 10 chifres. Vamos ver o versículo 9. Apocalipse 17, versículo 9. Aqui se requer uma inteligência penetrante. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais se assenta a mulher. De novo eu pergunto a vocês, quem é a mulher? A grande prostituta é a Roma pagã. As 7
montanhas sobre as quais se assenta a mulher, são as 7 colinas de Roma. Nós já vimos, nós mostramos inclusive aqui um slide acerca das 7 colinas da cidade de Roma. Agora passei 15 dias em Roma e fiquei numa das 7 colinas. Eu fiquei no Janículo. O Janículo tem o Monte Viminal, tem o Monte Quirinal, tem o Monte Celio, tem o Monte Esquilino. Citei 4, mas não me vem à mente aqui os 3. É importante, aqui se requer uma inteligência penetrante, diz o versículo 9, as 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais se assenta a mulher. Tem outra explicação para essas 7 cabeças. Essa explicação está no versículo 10. Vamos, por favor, ao capítulo 17, versículo 10. São também 7 reis, 5 já caíram, um subsiste, outro ainda não veio, e quando vier, deve permanecer pouco tempo. Parece também que nós já vimos aqui um outro slide sobre os 7 imperadores a contar após a morte de Nero. Desde a morte de Nero até o imperador da época em que o Apocalipse foi escrito, Domiciano, de 81 até 95 da era cristã, o finalzinho do primeiro século. Muito bem, então vejam como o simbolismo do Apocalipse permite até 2 explicações. Vamos ler de novo os versículos 9 e 10, acerca das 7 cabeças. Aqui se requer uma inteligência penetrante. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais se assenta a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um subsiste, o outro ainda não veio, e quando vier, deve permanecer pouco tempo. Discutem os exegetas a ordem desses imperadores. Conta-se a pessoa de Nero. Se a contagem for a partir de Nero, o 7º e o 8º, que ainda vai aparecer, muda. Se a contagem é a partir da morte de Nero, chega-se a um outro imperador. De qualquer forma, quando nós percebermos de novo no slide, a gente vai perceber. Parece a tese mais aceita entre os exegetas é que a contagem é a partir da morte de Nero. Nero não entra, seriam os outros seguidores de Nero, os sucessores de Nero. De qualquer forma, são imperadores romanos. Provavelmente, o 7º era exatamente Domiciano, no tempo de São João. São João, que escreveu no tempo do finalzinho do Império de Domiciano. Muito bem. E com relação aos chifres, vejam lá em cima. Os 10 chifres, diz o versículo 16, que viste, assim como a fera, odiarão a prostituta, hão de despojá-la e desnudá-la, hão de comer-lhe as carnes e a queimarão ao fogo. No versículo 12, nós temos a explicação desses 10 chifres. Quem são esses 10 chifres? 7 cabeças, já sabemos, 7 colinas de Roma e 7 imperadores. Um ainda virá e vai reinar por pouco tempo. 7 cabeças. 10 chifres, versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que receberão por um momento poder real com a fera. Se trata de personagens que ainda não começaram a reinar. Não se sabe ao certo
se pessoas integrantes do império ou outros reis de terras que ainda não eram do Império Romano, mas que passariam a ser. Trata-se de personagens do futuro. Vejam, ainda não receberam o reino, mas receberão, por um momento, poder real com a fé. Isto é, Roma vai dizer: eu dou autoridade a você. Como, por exemplo, no tempo de Jesus, quem mandava na Terra Santa? Herodes, Pôncio Pilatos. São rebentos do império, que recebem o poder do império, mas com ordens bem claras, com ordens bem precisas. Massacrar, se for preciso, abafar e exterminar qualquer rebelião contra o Império Romano, e fazer valer as normas, as leis, as regras, os impostos do Império. O poder satânico, nós temos aqui na tríade satânica, nós temos, somente para lembrar, capítulos 12 e 13, o dragão e as duas feras. A primeira fera, o império; a segunda fera, o imperador, cujo número é 666. E essa fera dá poderes a esses reis, dá autoridade a essas pessoas, para que elas garantam o status quo do império ali onde elas têm jurisdição. Muito bem, vamos agora ao versículo 4. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão uma taça de ouro cheia de abominação e de imundície da sua prostituição. A mulher, nós já sabemos, é a Roma pagã, é a Roma idólatra. Agora, púrpura e escarlate. Por que ela está vestida dessa forma? Caracterizam-na como da raça de Satanás. Satanás é o grande dragão do capítulo 12. E esse dragão aparece com a cor vermelha, púrpura e escarlate. A púrpura era uma roupa, digamos assim, nobre, utilizadas em festas, em banquetes e em festins orgiásticos. Então é a veste pomposa que uma prostituta utiliza para seduzir os homens com quem ela quer dormir, com quem ela quer fazer sexo. Escarlate, púrpura, o tecido nobre, e escarlate. Então aqui nós temos ao mesmo tempo algo satânico e sedutor. Púrpura, sedutor, nobre, encantador, que fascina, que seduz. E o escarlate trata-se de uma nobreza satânica, trata-se de uma artimanha, de um estratagema, trata-se de algo diabólico. Púrpura e escarlate é da raça de Satanás. São também as cores da realeza, como eu já disse, roupa nobre, e da fera, escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. É uma pompa imoderada. Para que tudo isso? Que exagero! Chega a ser até uma ostentação agressiva. É riqueza demais, é dinheiro demais, é luxo demais, sem moderação. Os banquetes do império, a manifestação de riqueza, a ostentação do luxo, não conhecia limites. Aliás, do ponto de vista político, antropológico e econômico também, uma das causas da ruína do império foi exatamente isso. Quem garantia, quem sustentava tanto desperdício,
tanta riqueza, tanto luxo na capital? Isso era fruto da extorsão dos cidadãos, dos escravos, da plebe em todo o império. Tem que taxar. Lembram de Zaqueu? Lembram de São Mateus, chamado de Levi? Cobradores de impostos. Eram, por assim dizer, a ponta de rama dessa estrutura tremenda que se mantinha às custas da extorsão do pequeno, do pobre, do fraco, etc. E por isso, esses cobradores de impostos eram detestados, eram odiados. Aqui nós temos um lampejo dessa estrutura tremenda que em Roma era imoderada. Se um dia, quem ainda não foi, recomendo que vá. Quem já foi, acha que já viu. E quem foi e não viu, peço que quando voltar, dê uma olhada nas ruínas do Império. As dimensões quase estratosféricas dos palácios. É algo fabuloso. O Circo Máximo, por exemplo, né? O Palácio de Caracalla, o Palácio de Júlio César, tantos e tantos outros, né? Obras faraônicas tremendas. Coliseu, sim, o Anfiteatro Flávio, exatamente. Pois bem, é pompa sem moderação, taça de ouro, profunda corrupção com que essa mulher, o império, embriaga todo o mundo. Taça de ouro, a necessidade disso. Uma taça feita de ouro é uma prova desse desperdício que não existiria sem essa contínua extorsão massacrante de todas as pessoas que moravam no Império, no território do Império Romano. Muito bem, então esse é o quadro. O que São João contempla é essa impressionante estrutura chamada Império Romano, sedutor, impiedoso, luxuoso, massacrante, impiedoso, imoderado, não tem limites na sua criatividade, na sua luxúria, nos seus propósitos, no seu intento. Essa era a Roma do tempo de São João. Ainda nesse versículo 4, eu queria dar uma olhada aqui com vocês no capítulo 1 de Isaías, versículo 18. Mas, Dom José, eu já estou lendo aqui esse versículo e queria ver qual é a relação com Apocalipse 17:4. Tem uma palavrinha que aparece em Isaías, capítulo 1, versículo 18, e que aparece em Apocalipse 17:4. Aqui a gente vai entender por quê esta mulher aparece vestida de escarlate. A explicação primeira eu já dei. Pois bem, justifiquemo-nos, diz o Senhor, se vossos pecados forem escarlates, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como a púrpura, ficarão brancos como a lã. Olha a surpresa. Adivinhem. A mulher que está a serviço do dragão vermelho está vestida de quê? Púrpura e escarlate. Em Isaías 1:18, essas cores estão associadas ao pecado. Qual é a conclusão que nós tiramos? O pecado é a obra do demônio. Impressionante, né? Impressionante. Impressionante. Simplesmente impressionante. Muito bem. Vamos agora ao versículo 5. Na sua fronte estava escrito um nome simbólico: Babilônia, a grande, a mãe da prostituição e das abominações da terra. Volte um pouco, meu filho, no versículo 3.
Dê uma olhadinha, cheia de nomes blasfematórios. Eu passei por cima desse dado, porque essa expressão, cheia de nomes blasfematórios, já apareceu antes. Quais são os nomes blasfematórios? Vamos lembrar o que é blasfêmia. Blasfêmia é atribuir a Deus o que Ele não é, o que Ele não disse e o que Ele não fez. E atribuir a uma criatura as prerrogativas de Deus. Ou seja, é afirmar que uma criatura é Deus. Faz o que Deus faz. Diz o que Deus diz. Avoca para si aquilo que é exclusivamente de Deus. Isso é blasfêmia. Ó Roma divina, ó divino César. César é Deus, César é eterno, César é onipotente, César é onipresente, César é onisciente. Qualquer atributo divino aplicado ao imperador, aplicado à grande prostituta Roma, aplicado a alguma instituição humana, isso é um nome blasfematório. Isso é um nome blasfematório. Isso é blasfêmia. Volte agora, eu prefiro para o versículo 5, Tiago. Muito bem. Na sua fronte estava escrito um nome simbólico: Babilônia a Grande, a mãe da prostituição e das abominações da terra. Sobre isso, vamos a Jeremias capítulo 50, versículo 12. Olha que interessante. Ficará coberta de confusão a vossa mãe, aquela que vos gerou corará de vergonha. Ela é colocada no último lugar das nações, porque não é senão deserto, desolado e pantanoso. De quem está tratando aqui o profeta? Dê uma olhada no título desse capítulo. Dê uma olhada no título desse capítulo. É um oráculo contra quem? Contra a Babilônia. A Babilônia do seu tempo. Então vejam. Babilônia a Grande, a mãe da prostituição e das abominações da terra. Mãe, é ela quem gera na prostituição. É dela que parte toda a depravação da terra. Então, uma expressão que não é nova. São João conhece muito bem o Antigo Testamento e aqui utiliza uma expressão que aparece em Jeremias, capítulo 50, versículo 12. Muito bem, então ela tem um nome. Ela tem um nome escrito na sua fronte. Vamos colocar aqui uma linguagem popular, na testa, na fronte. Versículo 6. Vi que a mulher estava ébria do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus. E esta visão encheu-me de espanto. Aqui nós temos uma descrição dramática da chacina, eu não digo genocídio, mas da chacina impiedosa, das mortes anunciadas e não anunciadas, do ódio, da hostilidade do império contra os cristãos. Era algo, diríamos hoje, numa linguagem nossa, pessoal. Pelo simples fato de serem cristãos, não acreditam nos nossos deuses, não aceitam nossos costumes, devem ser perseguidos, devem ser dizimados. É uma classe, uma categoria de pessoas que precisa ser varrida da face da terra. A mulher é embriagada no sangue dos santos. Um passeio sem muito compromisso, mas com um interesse cristão, nas ruas de Roma, não deixa de surpreender pela quantidade inimaginável de igrejas nessa cidade. É uma cidade moderna, grande, como tantas outras capitais de tantos outros países da Europa e do resto do mundo. Mas, puxa vida, ali tem uma igreja, ali tem outra. Entre
E procure saber por que aquela igreja foi edificada. Aqui sucumbiu o mártir tal. Ali São Sebastião. Ali Santa Inês. Vem a Piazza Navona, belíssima praça, lá da igreja. Santa Inês, Agnese de Nápoles. Santa Inês, a Santinha, morreu ali. E ali foi edificada uma belíssima igreja, colada, aliás, com a embaixada do Brasil junto ao governo italiano. Apular aquele outro mártir, apular aquele outro mártir e assim por diante. Sangue, não somente no Coliseu, mortos sumariamente crucificados à margem das vias, via Ápia, via Aurélia Antiga, via o sangue dos mártires presente em toda a cidade de Roma e também em todo o império. Ébria do sangue dos santos e do sangue dos mártires, Jesus, isso encheu de história. Talvez aqui São João tenha tido uma visão da quantidade de cristãos já mortos e que ainda haveriam de sucumbir graças à fúria desse império. Esta visão encheu-me de espanto. Aqui a gente silencia o que ele terá visto, além dessa imagem. Teria Deus Todo-Poderoso possibilitado a São João contemplar não apenas os que sucumbiram no Império Romano, sob a força, a fúria do Império, mas todos os mártires da Igreja, no decorrer dos séculos e milênios, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Teria São João contemplado a quantidade de irmãos nossos que já morreram nesses 2000 anos e dos que estão morrendo agora pelo fato de serem cristãos em tantos países e que ainda vão morrer. Bem, se ele realmente viu isto, acho que o finalzinho do versículo 6 encheu-me de espanto, deve ter deixado São João particularmente apavorado. O espetáculo tenebroso de vidas ceifadas de nossos irmãos e irmãs, mártires e santos em toda a história da igreja até a consumação dos tempos. Viu ele isto? Não sabemos. Ébria de sangue dos santos. As perseguições romanas implicam frequentemente idolatria e assassinato. Era um ritual quase que sumário. Está preso, você está sendo acusado de não adorar o imperador, de não adorar os deuses romanos. Ou você adora, ou você queima incenso aos deuses, ou então morre. Eu me recuso, diz o cristão. Pois então, se é cidadão romano, cabeça cortada. Se não é cidadão romano, o espetáculo triste, doloroso, sádico, primeiro a surra, 39 chicotadas, 40 menos uma, e depois o espetáculo de carregar uma parte horizontal da cruz e no lugar designado é suspenso no madeiro e ficará ali até morrer. E se está demorando para morrer, quebrem as pernas dele para facilitar a dor pela asfixia e vai morrer também por asfixia. Isso para dar uma lição a todos aqueles que não se dobram, a todos aqueles que não adoram os deuses do imperador, ou até o próprio imperador, aqueles que não rezam nas nossas leis, que não aceitam as nossas regras, as regras do império que é incrolável, que é inderrogável, que é inexorável, que é indestrutível, que vai permanecer sempre, porque o império é Deus, Roma imperial, a deusa, a nossa deusa. Muito bem. Lembre-se que Roma era uma deusa, na mitologia romana, Roma, deusa. Muito bem, versículo 7. Mas um anjo me disse: por que te admiras? Eu mesmo vou dizer o simbolismo da mulher e da fera, de 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. Por que te admiras? Versículo 7.
Porque você está admirado. Agora você vai ver a explicação. Diz o anjo. O versículo 8 e o versículo 9 nós já lemos. É a explicação das cabeças, dos chifres, da fera e da própria mulher. Versículo 8. A fera que tu viste era, mas já não é. Ela deve subir do abismo, mas irá à perdição. Admirar-se-ão os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde o começo do mundo, vendo reaparecer a fera que era e já não é mais. Primeiro, a expressão era, mas já não é. Vamos dar uma olhadinha em Apocalipse 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o dominador. Mas vamos dizer, por que o Senhor citou isso? Porque a fera era, mas já não é. E Jesus é aquele que era, que é e que vem. A fera é uma paródia da ressurreição. Lembram-se vocês quando eu disse que o demônio é um caricaturador barato? O demônio é um imitador barato. Ele tenta se passar por Deus. Ele tenta mostrar às pessoas que é Deus. Ele quer se colocar no lugar de Deus na nossa vida. Ele quer deslocar Deus do centro da nossa vida, do sentido, da razão da nossa vida. E ele quer se colocar no lugar de Deus. A fera era, mas já não é. Enquanto que em Apocalipse 1, Jesus diz, eu sou aquele que é, que era e que vem, o dominador. Portanto, Apocalipse 17, 8 é uma paródia da ressurreição. A fera perdeu o seu caráter perseguidor, mas vai encontrá-lo. Parece, dizem alguns exegetas, que São João aqui se refere àquela lenda que existia no tempo dele, ano 95, 96, por aí. Pensava-se que Nero, que havia sido morto no seu reinado, acabou no ano 64, se não me engano, 64, 65 ou 66, por aí, no máximo 66, uns sustentam 67, bem, essa diferença, mas foi entre 64 e 67, fim do reinado de Nero. Pela crueldade de Nero, pela perversidade dele, por ele ser tão temido, tão odiado, e por ter exercido com tanto furor o seu reinado, pensava-se que ele um dia iria voltar, ele se reencarnaria em, na realidade a reencarnação era creditada pelo povo romano pagão, pensava-se que ele ia voltar, ele era, mas já não é. Ele era imperador, já não é porque está morto, mas ele vai voltar. Será que essa frase se refere a essa lenda que era muito divulgada, que corria, por assim dizer, em todo o império? Domiciano vai morrer, mas vai vir um outro. Será que esse outro é Nero encarnado? Ninguém sabe. O fato é que a fera era e já não é mais. Paródia da ressurreição. Versículo 9, e com ele a gente termina o nosso encontro hoje. Aqui se requer uma inteligência penetrante. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais se assenta a mulher. Já sabemos quem são essas 7 montanhas, as 7 colunas de Roma. Penetrante. A explicação permanece prudentemente alegórica. A alusão às 7 colinas da Roma pagã é evidente aqui. De novo, o Wellington vai colocar um slide com as 7 colinas de Roma. Menos clara é a alusão aos imperadores romanos. Não sabemos identificá-los com certeza. Aqui, de novo, o Wellington na edição vai colocar aqueles imperadores que já mostramos em encontros passados. Parece que uma série de imperadores tenha sido reduzida artificialmente ao número 7. O imperador que ainda existia no tempo de São João seria Domiciano ou Vespasiano, segundo outros. A
posição mais aceita entre os exegetas é que se trata realmente de Domiciano. Versículo 10, são também 7 reis, 5 já caíram, um subsiste, o outro ainda não veio, e quando vier, deve permanecer pouco tempo. Duas explicações para as cabeças de que fala o versículo 8. Com isso, nós encerramos o nosso encontro. No próximo, retomaremos os versículos